A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a alegria do Espírito Santo esteja enchendo todos os corações. Em nossos corações, onde Deus veio por meio de Jesus Cristo fazer de nossos corações um lugar agradável, um lugar de prazer. Na realidade, quando o homem pecou, ele perdeu um ambiente. O ambiente que o homem perdeu com a desobediência a Deus era chamado de jardim. Jardim do Éden. Éden significa prazer, prazeroso, delícia. O que significa um jardim? O homem, nós, se não fosse por Jesus Cristo, jamais poderíamos voltar a ser como um jardim. E isso se refere ao nosso coração, aos nossos pensamentos, à nossa alma. Para compreendermos bem isto, vamos recordar que no pecado todos estão fora do jardim. Todos têm os seus pensamentos sem Deus. O jardim é, sobretudo, a presença de Deus. Mas se meditarmos bem o significado da palavra jardim, nós vamos recordar que o jardim é uma plantação organizada, de beleza, e que é prazeroso de se ver. E quando olhamos para um jardim, nós vemos beleza e é agradável, um lugar agradável, um lugar de prazer. O interior do homem se tornou um lugar desagradável, com pensamentos desagradáveis, com sentimentos desagradáveis. Jesus veio para tornar o nosso ser interior novamente um jardim. Esta é a razão de Jesus ter dito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Então, Deus está cuidando do nosso coração como um jardineiro, como uma lavoura. E nós precisamos ser cooperadores com Ele, para que o prazer de viver volte. Na verdade, o prazer de viver é a vida eterna. E isto é o jardim que Deus preparou para nós. Esta palavra, este sentido de termos uma vida espiritual na presença de Deus, no poder de Deus, na mente de Deus, organiza os nossos pensamentos, torna as nossas atitudes suaves. Ao invés de ira e sermos rudes, nós nos tornamos mansos e suaves. Mansidão e humildade, suavidade é planta do jardim de Deus. E vemos que isto está ensinado nas Escrituras. O Espírito Santo, quando vem em Pentecoste, ele veio para organizar a nossa mente, fazer da nossa mente um lugar agradável. Nós, quando temos pecado, incredulidade e desobediência, o nosso ser se torna desagradável. Esta é a razão das pessoas no mundo necessitarem de tantas coisas para viver e se alegrar, porque interiormente estão em necessidade. Mas vejamos no livro de Cantares, no Cântico, ou livro de Cântico, no capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Quem é essa irmã e noiva? É a igreja, somos nós. A nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, vontade, emoção, deve ser um jardim fechado. Jardim fechado significa que não entra nenhum espírito estranho, nenhum pensamento estranho. E somente o Senhor vive neste lugar.
e é chamado de manancial recluso. O manancial é o Espírito, é o Senhor fluindo. Por isso, no Jardim do Éden havia um rio que se dividia em 4 braços. E esse rio é para alcançar a nossa terra. O Espírito Santo torna a nossa vida agradável. Então, nós passamos a ser um jardim fechado. Essa é a vida da igreja. É uma vida de mente equilibrada, de sentimentos como amor, perdão e misericórdia. Por esta razão, também está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6 a seguir. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus. Bem, então nós temos uma missão aqui na terra. E temos um propósito aqui na terra. O propósito de semear a boa semente. Quem semeia a boa semente agora é a igreja. E nós estamos no Espírito de Jesus Cristo, semeando somente a sua palavra. Esta é a razão de que não falamos outra palavra, outra semente, pois assim Deus rega e dá o crescimento, e Deus usa irmãos para regar-nos, trazer água, o Espírito, e Deus dá o crescimento. Então o amor tem que crescer dentro de nós, então a paz cresce dentro de nós. A bondade cresce dentro de nós. Isto são como plantas. E isto vem na semente, a palavra do reino. Nosso interior se torna um lugar onde Deus se move, assim como Deus se movia no jardim. O Espírito Santo veio e nós nos tornamos a lavoura de Deus, o jardim de Deus. Isto é maravilhoso. Isto é glorioso. E cada um de nós precisamos perceber que o propósito eterno de Deus é nos trazer de volta a este lugar. O lugar onde a sua presença rega, onde sua presença dá crescimento. E nós chegamos à maturidade espiritual para sermos também semeadores. Os que saem para semear, sem este crescimento, sem este entendimento, semeiam outra semente. Alguns semeiam joio, semeiam outra espécie de semente, outra palavra, e produz outra coisa que não é nem jardim e nem igreja. Somente a palavra do Senhor pode ser semeada e deve crescer em cada um de nós. Os nossos sentimentos mudam. Então, o que há? A água viva. Voltando ao livro de Cântico, no versículo 15 do capítulo 4, diz assim: És fonte dos jardins, poço das águas vivas. No Evangelho de João, Jesus disse: rios de água viva correrão do ventre daqueles que creem em mim e saltarão para a vida eterna. Como a fé é gloriosa e poderosa, como a fé é maravilhosa. Quanto cuidado nós temos que ter com o jardim, com o nosso coração, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as palavras que caem na nossa terra. Veja que és fonte
A palavra se tornou uma fonte, um rio, uma mente espiritual que jorra. Isso no nosso ser interior. E por que nós devemos vigiar o nosso coração? Vigiar nossa mente. É que nós também podemos ter um coração que é terra ruim, que não é terra boa, e semente nenhuma cresce numa terra que não é boa. Isso está escrito em Hebreus. Em Hebreus está escrito assim, versículo 7 e 8 do capítulo 6 de Hebreus. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Vou repetir. A terra que absorve a chuva, somos nós absorvendo o Espírito Santo. Produz erva útil, palavra útil, pensamento útil. Isto é um coração que verdadeiramente é um jardim, que tem utilidade, de beleza, de ser prazeroso, de ser agradável. Se quisermos ser uma pessoa cheia de prazer, não é coisas exteriores, nem beleza exterior. Nada que os olhos da carne possam ver, mas interiormente somos uma terra que produz erva útil, isto é, produz pensamento útil, pensamento de amor, de edificação, pensamento de perdão e de misericórdia, de benignidade, pensamento de fé, fidelidade a Deus. Então, nós estamos produzindo o que na nossa terra? O que está produzindo o nosso coração? Aí diz que recebe bênção da parte de Deus. Bênção da parte de Deus. Pois que há uma resposta à chuva, há uma resposta ao cultivo, há uma resposta quando somos um jardim regado. Isso também está escrito em Isaías. Nós nos tornamos um jardim regado. E também pode ocorrer o contrário. Se nós não dermos atenção ao Espírito e não agimos pela fé, diz o versículo 8, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição. Portanto, podemos produzir também espinhos e abrolhos. Oh, como precisamos do Espírito Santo. E Deus nos deu do seu Espírito para que nós sejamos transformados interiormente. Sejamos uma alma agradável. Tenhamos pensamentos úteis, de edificação, de fé, de amor e de misericórdia. Jesus veio de tal maneira que ele pode nos chamar assim: minha irmã, noiva minha. A noiva de Jesus é aquele que se parece com ele. Ele é o bom semeador. A semente é a sua palavra. E esta palavra caiu no nosso coração. E agora o nosso coração é como Éden. É um lugar prazeroso. É onde Deus está. É a sua presença. E a todos vocês que buscam e que são lavoura de Deus, em cujo coração está crescendo a mente de Cristo, a boa semente, a palavra do reino, que se tornam como um jardim, agradáveis, felizes, alegres, de pensamentos úteis. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com esse Espírito que é santo. A paz do Senhor. Amém.